Como já dissemos na aula anterior, né, a gente costuma chamar esse tipo de imagem de preto e branco, mas na realidade essa outra aqui é uma imagem preto e branco, pois nela só existem dois tons, o preto e o branco. Veja como nós temos uma pobreza de detalhes, nós só vemos realmente os contornos. A riqueza de detalhes da outra imagem é dada pelos diversos tons de cinza que existem entre o preto e o branco. Infelizmente, as densidades que constituem o corpo humano estão distribuídas numa gama muito ampla de densidades, pois tem uma diferença enorme de densidade radiológica entre o ar, dos pulmões, por exemplo, e os ossos, que são ricos em cálcio, que é o metal. O pior ainda é que quase todos os órgãos têm a mesma densidade muito próxima, pois eles são constituídos basicamente de água, né? Água é 80% do nosso corpo. Se nós pegarmos todos os tons de cinza e distribuirmos entre a maior e a menor densidade, cria um problema para os nossos olhos, porque todos os órgãos quase vão cair na mesma faixa de cinza e não vão poder ser distinguidos entre si. Lembra que o nosso olho só vai conseguir identificar 4 densidades radiológicas normalmente no corpo: o cálcio, a água, a gordura e o ar. Estão representados aqui nesses 4 tubos de ensaio. Lembrando, cálcio existe nos ossos, o ar nós vamos encontrar nos pulmões, nos seios da face, tubo digestivo. A gordura nós vamos encontrar na lei do subcutâneo entre alguns órgãos, em torno de alguns órgãos como o rim, por exemplo. E todo o resto do corpo humano vai ter densidade na faixa da água, que a gente chama também de densidade de partes moles. Esse experimento aqui ajuda a compreender o contraste na radiologia. Se nós pegarmos aqueles 4 tubos que representam as densidades básicas e colocarmos num recipiente envolto com ar, nós vamos ver que existe um grande contraste entre todos eles, facilitando a sua individualização, menos qual? Menos o tubo cheio de ar, né? Por quê? Ar dentro do tubo e ar fora do tubo, ar com ar não tem contraste, a gente tem dificuldade de identificar, né? Nessa imagem do meio, se nós enchermos aquela tina com óleo, com gordura, o que vai acontecer? O tubo com ar que era mal visualizado anteriormente passa a ser bem visualizado, continuamos vendo muito bem o cálcio, vemos bem a água e desaparece o tubo com gordura. Finalmente aqui na imagem inferior, se nós enchermos a tina com água, nós vemos muito bem o ar, nós vemos muito bem o cálcio, nós passamos a ver mais ou menos a gordura e some o tubo com água. Mas vejo que, infelizmente, todas as demais estruturas, cartilagem, ligamento, tendão, não podem ser individualizados numa radiografia da mão como essa aqui, né? Eles aparecem como uma densidade única que a gente chama então de densidade de água ou de partes moles. Foi por isso que desde a primeira radiografia ficou claro que os ossos eram as melhores estruturas a serem examinadas pelas radiografias. Outra região excelente para se examinar por raio-x, que tem um contraste natural muito bom, é o tórax. Por quê? Por causa da grande quantidade de ar que existe nos pulmões. O ar contrasta com todas as demais estruturas. Assim, a gente vai ver mesmo aqueles vasinhos pequenos, periféricos, podem ser vistos pela radiografia. Já se nós olharmos aqui o mediastino, nós não vemos nada interno no mediastino, só vemos contornos. Por quê? Porque eles estão em contato com o pulmão, que está aerado. O mesmo acontece com o diafragma, nós só vemos um contorno do diafragma que está em contato com o pulmão. Agora veja como a identificação de um órgão pode modificar se eu mudar o contraste. Cadê o coração dessa criança? Ele não pode ser identificado, porque não há pulmão aerado em contato com o coração, né? Essa é uma agenesia pulmonar, à direita. Então o que aconteceu? O pulmão é pequenininho, o coração se deslocou para a direita e sumiu. Eu não vejo nem coração nem diafragma à direita, porque não existe ar em contato com essas estruturas, né? A perda desse contorno, que deveria ser visto devido à perda da aeração do pulmão, de parte dele, foi chamada por um grande professor americano de radiologia chamado Benjamin Felson de sinal da silhueta. E esse é um dos achados mais utilizados em radiologia de tórax. Guardem isso, sinal da silhueta.
Se nós já formos para outra região como o abdômen, por exemplo, vamos ver que o contraste é muito ruim, né? Existe um pouco de ar aqui nas alças intestinais, no estômago, existe um pouco de gordura entre os órgãos, que conforme a incidência, né, ou tal do tangenciamento, pode mostrar algum contorno, né? Mas eles não são tão fáceis de identificar, são precisos, não são confiáveis, como as estruturas vistas no raio-x de tórax, né? Por isso a radiografia de abdômen é um método de baixa sensibilidade. Nós sempre tivemos muita dificuldade em avaliar as estruturas abdominais usando radiografias convencionais. É claro que em certas doenças, por exemplo, numa oclusão intestinal, pode haver um grande acúmulo de ar a montante da oclusão e a gente usa esse ar como um contraste natural e pode fazer o diagnóstico. Para melhorar a sensibilidade das radiografias, nós podemos administrar medicamentos, são chamados meios de contraste, justamente porque eles criam artificialmente um contraste entre os órgãos. Eles são todos metais, com alto peso molecular, que absorvem muito raio-x. E, pelo fato deles terem uma distribuição que eu posso orientar dentro do corpo humano, eu crio diferença que não existe normalmente na densidade de certos órgãos. Um excelente meio, por exemplo, é o sulfato de bário, principalmente ou quase que exclusivamente para tubo digestivo, porque ele não é absorvido, ele adere na mucosa do tubo digestivo e faz um contraste dessa superfície, tanto com a luz quanto com a parede. Só que o bário é extremamente tóxico, não pode ser absorvido, só serve para meio externo. Quando a gente fala em meio interno, nós só temos praticamente um tipo de metal que pode ser usado na concentração que nós precisamos para aparecer no raio-x, que é o iodo, são sais de iodo. Aí nós podemos usar através de várias formas de injeção e obtemos então diferentes tipos de exames. Mas temos que lembrar que mesmo sendo o menos tóxico dos metais, ele tem seus efeitos tóxicos em todos os pacientes e em alguns ele gera reações alérgicas muito graves. Bom, a resolução espacial é a capacidade que a gente tem de perceber dois pontos como distintos, desde, claro, que haja contraste entre eles. Então, ele depende diretamente do contraste. Se nós falarmos de radiografias convencionais, vai depender do número de grãos de prata que o filme contém. Se nós falarmos de imagens digitais, vai também do tamanho da matriz. Ou seja, quanto maior a matriz, maior a resolução espacial. Mais fácil vai se distinguir dois pontos da imagem. A sobreposição de estruturas é um dos artefatos, dos problemas que está relacionado com a resolução espacial. Isso acontece sempre porque nós estamos representando estruturas tridimensionais numa chapa bidimensional, que é a radiografia. Uma forma mais importante da gente minimizar esse problema é sempre obter duas radiografias, normalmente em planos perpendiculares, por exemplo, frente e perfil. Por isso, vocês vão ver que todo exame radiográfico deve ter pelo menos duas incidências. Tá? Outra forma de superar esse problema é fazer cortes, ter imagens em corte, que é o que é usado nos métodos mais modernos. Vejam que nessa radiografia de frente existe um nódulo, mas é difícil identificar esse nódulo porque ele está sobreposto no hilo, no hilo esquerdo. Se nós fizermos o perfil, fica bem mais fácil localizar a lesão. A primeira técnica para obter imagens em corte surgiu lá para os anos 1920, e era chamada de tomografia ou planigrafia. Né? O corte, o efeito de corte, pelo menos, era obtido movendo o tubo e o filme com a mesma velocidade, mas em direções opostas durante a exposição. Isso provocava um borramento de toda a imagem, menos aquela parte da imagem que estivesse no plano do eixo do movimento. Que, por exemplo, nós estamos vendo um corte através dos brônquios, da carina. Veja como a gente consegue distinguir muito melhor os brônquios na planigrafia do que numa radiografia convencional. Foi essa técnica que serviu para ser a base da tomografia computadorizada quando ela foi criada nos anos 70.
Então chegamos ao final dessa série de aulas sobre a introdução à radiologia. Muito obrigado.